Esse é o Música Urbana em 94,5 FM. Bom, estamos na estação mais quente do ano, com as famosas chuvas de verão, e apesar de isoladas e rápidas, intensas e muitas vezes com raios. Pesquisadores do setor de engenharia elétrica da Universidade Federal do Paraná desenvolveram um sistema de monitoramento de raios e ainda mais sensível quanto à identificação e rastreamento de tempestades com descargas elétricas. Quem nos conta mais sobre este sistema por vídeo na nossa fanpage, fica já o convite. E no Música Urbana em 94,5 FM, agora é o professor do departamento na instituição, Dr. Armando Raimann. Olá, professor, seja muito bem-vindo, tudo bem com você? Muito obrigado, tudo bem, sim. Que ótimo, então. Bom, professor, esse protótipo aí de rastreamento, né, de tempestades e raios, aliás, de monitoramento, melhor dizendo, é a curta distância. Esse seria o maior diferencial? O que que significa essa informação quanto à sensibilidade, né, o diferencial frente aos outros que já existem também? Conte um pouquinho pra gente, então. Bom, vamos lá. Então, o nosso grupo de fenômenos da eletricidade atmosférica, do Departamento de Engenharia Elétrica, teria dedicado os últimos 2 anos para desenvolver um equipamento que seja especificamente mais barato, né, do ponto de Uhum. vista de monitoramento de tempestades com raios, e também que seja mais eficiente de forma localizada. O que isso que significa? Hoje, muitos equipamentos, muitos sistemas de monitoramento, eles permitem um monitoramento a longa distância. Então, significa que antenas são espalhadas por vários locais do território brasileiro, e essas antenas fazem o monitoramento dos raios que estão a 500, 600, 3.000 quilômetros de distância. O diferencial deste equipamento é que ele é conhecido como um monitoramento short range. O que é um monitoramento short range? É um monitoramento de curta distância. E por ser um monitoramento de curta distância, ele carrega menos dados, né? Porque aí ele vai analisar tempestades mais localizadas. E trabalhando com menos dados, o tempo de processamento destes dados é muito mais rápido, muito mais eficiente e é uma única vez. Frente aos outros sistemas de monitoramento, esse processamento tem que ser feito uma segunda vez, muitas vezes, né? É o que eles chamam de reprocessamento dos dados. E isto demora, leva um certo tempo ali, e então não é bem em tempo real como se fala, né? Esse equipamento, ele é de fato em tempo real, porque a quantidade de dados é menor. Certo. Bom, e quem quiser nos acompanhar também por vídeo na nossa fanpage vai ver que o equipamento, o sistema está ao lado do professor Armando ali. Realmente é um protótipo que parece de uma maneira um pouco mais simplificada, né? Não é? E com ele é possível, portanto, com esse sistema, antever os casos de raio em determinadas regiões, é isso? Quais os demais benefícios com relação a este novo sistema? Bom, vamos lá. O que acontece é assim, o nível de ocorrência de raios no mundo tende a aumentar em Uhum. cerca de 12% para cada 1 grau de temperatura que aumentar, né, no planeta. Então, já existe essa expectativa. Hoje, os sistemas de monitoramento, eles não têm a capacidade de prever a ocorrência de raios. Existem alguns projetos, algumas pesquisas que estão voltadas do ponto de vista de inteligência artificial, redes neurais, para desenvolver formas, técnicas, métodos que ofereçam uma previsão de ocorrência de raios, mas ainda não existe, né? Esse equipamento, a gente tem a intenção de transformá-lo num previsor, num preditor de ocorrência de raios. De que forma? Vamos lá um pouco as informações. Todo Uhum. raio, ele carrega corrente elétrica. A corrente elétrica de um raio varia entre 15 kA até 300 kA. Hoje, estudos mostram que a média de corrente elétrica está na ordem de 150 kA, quer dizer, a metade já. Há uns 5, 10 anos atrás, essa média era de 50 kA. O que significa isso? Os raios estão ficando mais intensos, né? Para o setor elétrico, esse dispositivo é muito importante, também do ponto de vista preventivo, né? Uhum. Eventos climáticos severos, eles são os maiores responsáveis pelas quedas das linhas de transmissão. Porque o setor elétrico ele é dividido em linhas de transmissão e linhas de distribuição, né? As linhas de transmissão são aquelas linhas que estão mais expostas, né? São mais vulneráveis e estão ali instaladas por centenas de quilômetros.
Então, esses eventos climáticos são os responsáveis pelas quedas, né, destas torres de linhas de transmissão, em cerca de 34% dos casos. Desses 34%, 24% é a ocorrência de raio. Os outros 5% é por intensidade de chuva e 8% é por intensidade do vento, né? Então, o que significa isso tudo? Significa que é necessário reações, né, ações reativas para enfrentar esses desligamentos. Hoje, para se ter uma ideia, são 135 mil quilômetros de linhas de transmissão. É um sistema extremamente vulnerável, né? Os dias de tempestade também têm aumentado em torno de 50%. Então, ter equipamentos que façam monitoramento auxilia as equipes técnicas no reparo mais eficiente, mais rápido e encurtar o tempo de desligamento. Agora, o ideal, de fato, seria fazer, conforme a sua pergunta, ter um sistema que faça um monitoramento. Mas aí que vem a nossa expectativa com esse dispositivo. Toda descarga ela é dividida em descarga intranuvem, que acontece dentro da nuvem de tempestade, e uma descarga nuvem-solo, né? A nuvem-solo é que é o grande problema, porque é ela que causa incêndio nas florestas, faz o desligamento do sistema elétrico, atinge o setor de telecomunicações. Então, as descargas nuvem-solo são as principais protagonistas destes casos. Prever quando esses raios nuvem-solo vão acontecer que seria o ideal, né? Existem estudos que mostram que antes de ocorrer uma descarga nuvem-solo, ocorre minutos antes uma descarga intranuvem, dentro da nuvem. Este nosso dispositivo, esse nosso sistema que opera em rede, ele é capaz de detectar descargas totais. O que significa isso? Significa que ele não distingue entre raio nuvem-solo e intranuvem. Então, nós não podemos fazer um monitoramento do ponto de vista de previsão de raios. Nós podemos analisar os locais com maior incidência, para onde a tempestade está se deslocando, né? Inferir um nível de alerta de raios para a região, mas nós não sabemos ainda como fazer uma previsão. A não ser que, e isto seria os nossos próximos passos na pesquisa, possamos, de alguma forma, estudar o comportamento do sinal eletromagnético que chega dos raios até esse equipamento e distinguir o que é nuvem-solo do que é intranuvem. Porque a hora que nós conseguirmos distinguir os raios intranuvem dos raios nuvem-solo, nós vamos ter aquele período, aqueles minutos de ideia, né, de previsão de ocorrência de um raio nuvem-solo. Então, com isso, a gente vai ter uma capacidade de prever também, de certa forma, a ocorrência de raios. E isso daí, como a gente já falou no início, né, serve não só para a segurança de muita gente, obviamente, mas você vê o quanto que interfere, né, na vida das pessoas, tecnicamente também, no sistema de distribuição também de energia elétrica, que a gente nem imagina. Tá aí, por exemplo, o caso que ocorreu agora no mês de dezembro, aliás, de novembro, perdão, e no Amapá, né, que foi também causado por um raio, ou seja, pode interferir aí a vida de muita gente, o quanto que é importante isso, e como o professor falou aí, a gente tem que começar já a se adaptar para esse aumento, né, da temperatura também no mundo, né? E além disso, ele tem a vantagem de ser mais barato que os outros modelos de detecção de raios, professor. Por quê? Ele é um sistema mais barato porque nós desenvolvemos uma metodologia de monitoramento em cima de um sensor que já existe no mercado. Ele é um sensor importado, né, um sensor que é fabricado na Áustria. Então, nós tomamos esse sensor que faz pura e simplesmente uma detecção de raios, uma detecção de uma interferência eletromagnética, né, como se fosse acender uma lâmpada e esse sensor diz, teve uma perturbação aqui nesse momento de origem elétrica, e aí você vai tentar saber qual é a origem dessa perturbação. Então, nós pegamos esse sensor e trabalhamos em cima de toda uma metodologia de identificação de que essa perturbação é do raio. Nós tivemos um estudo sobre método de triangulação para localizar os raios. Então, assim, o valor intelectual, o capital intelectual agregado é muito maior do que o capital físico, né, material envolvido aqui no equipamento. Mas dá para dizer que ele é cerca de 30, 40 vezes mais barato do que os atuais sistemas, porque ele é menor.
Ele Uhum. exige menos tempo de processamento, ele é um chip e um sensor muito barato de se comprar no mercado, né? Agora, o que foi desenvolvido em cima desse chip, desse sensor, que é o grande diferencial do equipamento que torna ele barato, porque ele está sendo desenvolvido do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico, né, capacidade de desenvolvimento de técnicas e melhorias do método de monitoramento. Então, existe um valor intangível do ponto de Uhum. vista humano, intelectual, e do ponto de vista material, ele é muito simples, né? Ele só tem uma bateria, um sensor, uma antena GPS para sincronizar com o relógio, e ele precisa de menos antenas, né? Então, quando ele precisa de menos antenas, menos equipamentos, portanto, ele se torna mais barato. Certo, por consequência também, né. E apesar dele estar sendo ainda aprimorado em fase de testes, ele já está em homologação. E tem uma previsão de um uso em maior escala, por exemplo, no estado também, de um uso prático já para 2021? Para o final de 2021, nós temos uma expectativa de instalar uma primeira rede piloto no litoral do Paraná, justamente porque essa época do ano, né, como já foi dito, as pessoas ficam mais vulneráveis, estão mais expostas aos eventos climáticos, estando em local aberto. E muitas vezes no litoral é o que acontece, né? As pessoas tendem a negligenciar o perigo de uma tempestade, acham que pode se esconder embaixo de um guarda-sol e está tudo resolvido. E isso não é verdade, é muito perigoso esse tipo de procedimento. Então, no litoral do Paraná, no final de 2021, é uma primeira ideia de instalação de uma rede com 10 a 15 sensores deste tipo, né, que vão fazer o monitoramento em tempo real. E a ideia é também se aproximar dos órgãos governamentais, das agências de monitoramento que se preocupam, né, com esse tipo de informação, para que a gente possa também colaborar oferecendo esses dados e daí tirar a importância de se aplicar de forma mais ampla para a população as informações, oferecer de forma mais ampla as informações para as pessoas. Com certeza. Bom, esse é o professor doutor Armando Raimann, do Departamento de Energia Elétrica, aliás, da Universidade Federal do Paraná. Estamos falando sobre o protótipo de monitoramento de raios a curta distância, que, conforme o professor já citou aí, de extremo diferencial, importância também frente a outros que já existem. A nossa entrevista está sendo também transmitida por vídeo pela nossa fanpage, facebook.com/unifm. Fica lá disponível se você quiser assistir de novo, conferir também. E, inclusive, conferir o protótipo que está ao lado do professor para quem ver por vídeo. E, professor, tem alguma página também no grupo de pesquisa para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse estudo, né, do grupo de fenômenos? Conte um pouquinho mais para a gente. Sim, nós temos a página do Facebook, né, que é o Grupo de Fenômenos da Eletricidade Atmosférica, é o www.facebook.com/FEA, UFPR, tudo junto, FEA, UFPR. E tem também o meu canal no YouTube, que eu disponibilizei alguns vídeos que também ajudam a esclarecer o funcionamento, né, desse equipamento. Mas no Facebook do Grupo de Fenômenos da Eletricidade Atmosférica, a gente sempre está postando informações não só referente ao sensor de monitoramento de raios, mas também informações que são de cunho geral sobre os estudos, as últimas pesquisas feitas sobre as esferas atmosféricas, no mundo, no Brasil e no mundo. E como o professor já citou no início aí, já está na hora da gente começar a se adaptar e antever algumas necessidades futuras, um futuro próximo já. Bom, professor Armando, quero agradecer muito a sua participação aqui no programa Música Urbana, na rádio que faz a diferença só UniFM, parabenizar pelo protótipo e torcer aí, aguardar outras notícias com relação ao uso agora nesse ano de 2021 já no litoral, hein? Perfeito, eu fico muito lisonjeado com a oportunidade, é uma forma inenarrável de levar até as pessoas uma informação sobre as nossas pesquisas e também esclarecer e ampliar um pouquinho a importância de se cuidar, de ter respeito, né, com os raios, um fenômeno da natureza tão bonito, do meu ponto de vista, pelo menos, mas também igualmente tão perigoso. Muito obrigado. Tá certo, uma ótima tarde.
Bom, fica aí a dica então para você conferir a página do professor Armando Raimann, ou então ainda a página da fanpage do grupo FEA, Fenômenos de Eletricidade de Atividades Atmosféricas. E aqui na rádio que faz a diferença, a gente segue com mais trilha sonora.